elementos específicos da ditadura militar, ainda como conteúdo, não é? Então, eu vou passar, na forma de alguns slides aqui, a sequência de alguns desses fatos e alguns pontos relevantes. Eu preciso, né, que vocês, à medida que vai passando, né, porque eu parto do pressuposto que esse não é um assunto novidade para vocês. Então, o que a gente faz num tipo de aula dessas, né? A gente simplesmente levanta alguns pontos, a gente meio que retoma algumas questões, e aí você tem que dizer, não, pessoal, tem que explicar isso aí um pouco melhor, isso aí eu não estou lembrando, eu não sei do que se trata, alguma coisa nesse sentido aí, certo? Então é importante vocês estarem atentos, né? E não simplesmente deixar passar o slide e eu falar qualquer coisa pouca, né? E ficar por isso mesmo. Então é importante vocês tomarem esse tipo de consciência e verificar esses pontos aí, ok? Vou ter que usar o celular aqui hoje. Cheguei, o computador não quis ligar o monitor. Então, eu estou aqui com o meu o slide. Na minha tela, ele tá na diagonal, na vertical. Vertical. Falo que ele vai aparecer de forma adequada para vocês aí. Aí, senão eu vou ter que virar o telefone, não sei como é que vai ser isso. Então, deixa eu pegar aqui. Fazer isso. Como é que tá aparecendo para você? Tá aparecendo normalzinho? Ou o celular tá normal? Tá normal, você tá vendo aí o slide direitinho. Então, meninos, a questão que a gente começa é justamente essa da situação que acontecia aqui no Brasil, né? Que foi o período de 1964 até 1985. Né? Então, quem foi o primeiro presidente no Brasil durante a ditadura militar? Então, a gente tem que dizer o seguinte, que nos primeiros 13 dias, depois da deposição do João Goulart, né, do Jango, então o Brasil foi governado pelo presidente da Câmara, que era o Ranieri Mazzilli, certo? E aí ele ficou interinamente só 13 dias aí. E o poder de fato, né, poder de fato, é o poder do Comando Supremo Revolucionário. Então, é interessante verificar esse adjetivo, né? Comando Supremo Revolucionário. Então, revolução. Essa é a palavra que está por trás do regime militar, do ponto de vista daqueles que concordaram com o regime militar aqui no Brasil, certo? Então, revolucionário. E aí isso ocorreu em 1964, no mês de abril, né? Então, para começo de conversa já estabeleceram o primeiro ato institucional, né? Então, esse ato institucional é um instrumento, um documento legislativo, né? Então, por exemplo, é uma lei que se estabelece, mas é uma lei que dispensa todo aquele trâmite de criação de lei no Brasil, né? Se é no município, então os vereadores têm que aprovar essa lei, o executivo, o prefeito sancionar. Da mesma forma, é o estadual e o federal, né? Então, a partir dos atos institucionais, os presidentes, durante a ditadura, eles podiam estabelecer as normas de condutas, as leis, por conta deles, eles assinam, né? E não é só, por exemplo, você poderia dizer, mas ele não poderia, é um decreto? Porque um decreto, o presidente, o prefeito ou o governador, ele pode determinar um decreto sem passar pela Câmara, tudo bem. Mas o decreto tem regras. Decreto é algo temporário, é algo conforme uma medida de resolução de algum problema específico, certo? Naquele momento ali do decreto. O ato institucional já é um pouco além do decreto. Então, na verdade, o ato institucional, e foram vários durante o período da ditadura, o ato institucional ele só tem o objetivo mesmo de, ele estabelece como lei, mas é um poder apresentado pelo próprio presidente ali, ou pelo governo, de modo que se estabelece sem a necessidade dos trâmites democráticos que a gente ainda tinha por aí, ok?
Então, aí, nós vamos citar alguns desses atos institucionais, certo? O AI-5, o ato institucional número 5, dentre eles, é o mais agressivo, vamos dizer, né? O que mais apresenta elementos, ok? E aí, vamos começar com o número 1, né? Então, a primeira coisa aí, o governo tem que chegar e tem que se estabelecer, né? O governo tem que chegar e tem que se estabelecer. E o primeiro item que ele estabeleceu foi se por acaso tem algum funcionário público, seja civil, seja militar, que por acaso ainda estão com saudades do governo anterior, então já houve o processo de demissão dessas pessoas, certo? Então, o primeiro item foi esse aí, demissão de funcionários públicos que por acaso estivessem ainda leais ao governo anterior aos militares, ao governo da ditadura. Pessoal, como eu disse para você, eu estou com o celular aqui, então eu não vou ver se tem mão erguida, nem nada. Se você precisar de falar qualquer coisa, você, por favor, ative o áudio e diga, pergunte, complemente, né, participe aí da forma que você quiser. Então, aí é interessante ver esse ponto, né? A demissão de funcionários públicos, civis ou militares, porque existiam militares que, por acaso, também não estavam de acordo com o regime militar, ou com o golpe militar, ou com a ditadura militar, né? Então, naturalmente, eles também foram sofrer alguma consequência dessa questão, ok? Então, por exemplo, tem até um líder revolucionário, né, contra a ditadura, que é o Lamarca, né, e ele era um capitão do exército, né, e ele liderou uma guerrilha, né, então, ou seja, só para constar mesmo. Então, outra coisa mais seria cassações de mandatos de opositores ao golpe. Então, no caso, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, seja lá quem, por acaso, demonstrasse algum tipo de rejeição ao novo regime de governo do Brasil, então teve cassação de mandatos. Então, o AI-5 permitia que o presidente ele estabelecesse essa conduta, não é? As pessoas que não eram pessoas, vamos dizer, importantes ou que não tinham decoro parlamentar ou qualquer coisa nesse sentido, né, foro privilegiado e tal, elas tinham prisões, né, decretadas. E aí já logo se determinou então essas eleições indiretas para presidente. Então, ou seja, as Forças Armadas, essa é uma questão técnica, né, que eu até estava lendo algo para a gente pensar essa coisa. Então, os militares indicavam, né, ali os nomes dos militares que podiam ser presidentes, e aí a Câmara dos Deputados definia. Mas, num momento ou outro, foi fechada a Câmara, entendeu? Então, acabava que, na lei, quem definia eram os deputados. Teoricamente, era o povo, né? Porque é o povo que elege o deputado, então, se os deputados estão escolhendo o presidente, teoricamente, é o povo que está escolhendo. Mas é bem claro, é indiretamente. O voto do povo não contabiliza-se para eleger o presidente durante esse período, né? Durante esse período. E aí, então, nós temos essas eleições aí de forma indireta para o presidente, né? Para o presidente da República do Brasil. Bom, acho que não tem alguma dúvida até aqui. Tá tranquilo. Professor, todo o governo, né, desde a Câmara, era formada por militares nesse período? Não, era especificamente o presidente, entendeu? Os demais podiam até ser militares, mas aí eles tinham que ser eleitos pelo voto direto do povo. Okay? Então, vereadores, prefeito, deputados estaduais, governadores e deputados federais eram todos eleitos pelo voto direto do povo. Então, somente o presidente da República que era definido pelas Forças Armadas do Brasil. Isso por um tempo, tá? Porque depois, se eu não me engano, em 68, no Castelo Branco, então definiu que os governadores não seriam o voto direto do povo, e aí, por um tempo, né, os governadores da década de 70, todos eles foram indicados pelo presidente. Só. Então, o que ficou? Só governadores, em 70 para frente, e presidente. E presidente desde o início da ditadura. O restante, todos eram pelo voto direto do povo.
Então, nós tínhamos 2 grupos de militares por aqui, né? Então, tem os da Sorbonne, que seriam os da Escola Superior de Guerra, que foi criada lá em 1948, né? Então, essa turma eram os intelectuais, veteranos da Segunda Guerra. E eles eram mais alinhados à UDN, União Democrática Nacional, que é aquele partido lá do Getúlio Vargas, né? E alinhados ideologicamente com os Estados Unidos. Claro, anticomunistas, né? Isso aí é uma tônica, né? É um elemento que não se diferencia. Anticomunismo. São partidários de um poder executivo forte e soluções econômicas técnicas, né? Então, ou seja, é preciso fazer a medida que for necessário, para que, de fato, o Brasil saia da crise, ou que não continue na crise, ou que não entre na crise, né? Então, essa é uma linha. Linha Sorbonne, então, seriam pessoas um pouco mais intelectualizadas, né, dentro de uma escola de estudos, etc. E uma linha dura, né, que também é anticomunista, como eu disse para vocês, né, um elemento que é comum para qualquer um deles, né, sem ligações diretas com os Estados Unidos. Essa linha dura é um pouco mais nacionalista, né, nacionalista, mas também sem nem, não eram nem um pouco à vontade com a questão da democracia. Então, ou seja, eles entendiam que um governo direto, um governo determinado, é um governo que garante um pouco mais de resultado, né? No caso, essa divisão entre eles não é uma divisão no sentido de tornar a coisa mais leve, mas é só na questão da origem mesmo dos grupos que fazem parte. Outro ponto que me veio nesse slide aqui, gente, é o seguinte. Então, a questão dos militares no governo é uma coisa que sempre existiu e está existindo, né? Então, mas nós vimos isso antes e vimos depois, né, da ditadura, num processo aí democrático, né? Pessoas votam, os militares, como qualquer cidadão brasileiro, ele pode se candidatar às eleições e exercer o governo, né? O mandato político normalmente, né? Exceto no período lá da República da Espada, que foi uma imposição, né? Os militares, o Floriano Peixoto, segundo, antes dele, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, foi um ato um pouco, meio que impositivo mesmo, né? Estabelecer o mandato ali. E depois foram todos pela própria eleição, né? Na condição de deputados, governadores, enfim, todos esses atos aí. Então, ou seja, militares, como qualquer outro cidadão, também participa dos mandatos políticos, etc., né? Agora, só a diferença foi que nesse período aqui foi algo impositivo pelas Forças Armadas. Essa caricatura nem precisa dizer, né, que é de alguém que é contrário ao movimento, né? Então, lá no 9º ano, e inclusive para vocês, nós vamos ter uma tarefa, né? E essa tarefa vai precisar que você identifique o rosto do sujeito, né? Nós vimos na aula passada, a gente passou a imagem deles e o período do governo. Então, tem aí, ó, o Castelo Branco foi o primeiro, esse que está no meio. Ele é o mais carrancudo deles, né? O cara mais fechadona. O Costa e Silva. Você mudou o slide? Oi? Você mudou o slide? Eu estou aqui nos presidentes militares, está uma caricatura. Não, tá nas divisões entre militares. Para mim tá já na caricatura. Então, tá carregando a internet aqui, então. E aí tem o Costa e Silva, que foi o segundo. Ele é o único que apresenta-se com bigodinho, né, um pouco mais velho. Aí depois, na sequência, veio o Médici. Ele tem o olho mais claro, né? O olho mais claro. Aí veio o Geisel. O Geisel é o único que usa óculos. E depois veio o Figueiredo, é o único que está sorridente, assim, mostrando a dentadura dele, né? Então, nessa ordem desses presidentes que assumiram aí. Então, lá, o Castelo Branco foi de 64 até 67, Costa e Silva, 67 até 69, o Médici foi até 74, o Geisel até 79 e o Figueiredo até 85, o mandato deles, né? Nessa sequência aí. Então, meninos, aqui o Castelo Branco, né? Vamos lembrar uma coisa aqui. Um dos motivos pelo João Goulart ter sido deposto foi ele estabelecer
um programa, um projeto, né, chamado Reformas de Base. Essas reformas de base, elas estavam cheias de elementos que dizem respeito a assistencialismo, entendeu? Então, ou seja, programas de ajuda do governo às pessoas mais carentes, aos pobres, uma intervenção do governo diretamente na questão da vida das pessoas, né? Então, hoje você tem aí, por exemplo, cotas sociais para ingresso na faculdade, você tem renda cidadã, Bolsa Família e outro, Minha Casa Minha Vida e outros elementos assim que são formas do governo participar financeiramente ou até aquela medida emergencial, né, o fundo emergencial do coronavírus, etc., né? Então, são essas medidas. Isso tudo estava dentro de um pacote chamado Reformas de Base do governo João Goulart. Esse pacote ele ficou valendo, né? Mesmo que o João Goulart foi acusado de comunista, foi exilado, foi deposto do governo, foi exilado, essas reformas de base elas ficaram ainda como sendo elemento que tinha que ser executado pelo governo uma vez que se tornou lei, né? Então, aí o que acontece? O Castelo Branco, quando observou essa reforma de base, falou, não, isso está muito errado, esse é um elemento que não funciona da forma que está aqui no Brasil. Então, ele já apresentou logo esse PAEC, que é o Plano de Ação Econômica do Governo. E aí tem algumas regras primeiro. Para começar, para economizar, corte de gastos, né? Corte de gastos. E aí o Brasil precisa arrecadar mais para pagar as contas. Então, aumento de tarifas e impostos, né? Isso aí trouxe alguns elementos, como, por exemplo, fim da lei de estabilidade, por exemplo, dos concursados, né? Então, ou seja, teve esses momentos que se estabeleceu que se o governo precisasse demitir, demitiria mesmo, né? Não se garante essa estabilidade. E eu fico um pouco preocupado, né? Porque exatamente esses 3 pontos iniciais aí são pontos que estão em questão atualmente, né? Então, desde o governo Temer, foi lá aprovado a lei do teto dos gastos, né? Então, por 20 anos, o nosso orçamento para financiar as coisas públicas do país não pode ser alterado, não pode ser aumentado. Tem que olhar o gasto do ano anterior e é o limite do gasto do ano seguinte, apenas alterado ali pelo índice da inflação, que é um valor aí que é calculado nacionalmente, né? Então, essas questões. E agora a reforma administrativa, então, para os servidores públicos federais perderem esse elemento que é a estabilidade no cargo até morrer, né? Então, no caso, ou até aposentar ou até morrer. Então, esses são pontos que nos preocupa do momento que nós estamos, que está sendo discutido no governo atualmente. Então, ou seja, não faria diferença fazer concurso ou ser contratado para qualquer outro serviço ou qualquer outro emprego por aí, né? Mas naquele contexto criou esse elemento que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, o que acontece? Já que o governo está numa condição instável economicamente, não está bem, né? E é engraçado dizer isso, né? Porque os governos anteriores, né, nós estávamos vivendo aqui a época do ouro mesmo, né? A época do Fusca chegando aqui no Brasil, aquele carrão do ano, aquele carrão da hora mesmo, né? Da televisão a cores. Então, ou seja, todo quanto é esbanjamento tem um custo, né? Esse FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é uma forma do governo transferir para o empregador, né, para o patrão, a necessidade de fazer depósitos. Então, a cada mês de trabalho do trabalhador, então desconta o trabalhador ali um percentual e o patrão completa um pouco mais e deposita numa conta lá na Caixa Econômica Federal, né, que é a conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí, durante o tempo que a pessoa está trabalhando, todo mês ela recebe o salário dela, descontado a parcela do FGTS. Ó, gente, não é INSS. INSS é para previdência, para aposentadoria. O fundo de garantia é uma garantia para quando, se por acaso, a pessoa perdeu o emprego,
ela tem uma poupança lá, regulamentada pelo governo, né, que está lá, e ela pode utilizar em situações de perda de emprego. Ou, aí tem os programas de governo que ajudam nesse sentido, que é, por exemplo, se a pessoa quer financiar uma casa. Aí não importa a época, se ela tem um dinheiro lá já, um dinheiro já guardado lá, ela pode, então, usar esse dinheiro para ela poder dar entrada na casa, por exemplo. Entendeu? Aí essa é uma medida também que não sei se vocês perceberam. Assim que o Bolsonaro entrou como presidente, ele fez uma medida para que as pessoas que quisessem, não importa o tempo, etc., as pessoas podiam sacar o dinheiro do fundo de garantia delas. Entendeu? Então, esse dinheiro, por exemplo, ele cai na conta, na época, né? Caiu na conta da pessoa. Se a pessoa, por acaso, não quer usar esse dinheiro, ela quer manter esse dinheiro lá no fundo de garantia pelo tempo de serviço, ela devolvia o dinheiro para a conta do FGTS. Só que, claro, no dia que cai na conta da pessoa, quantos vão lá pegar? Não, deixa eu guardar esse dinheiro lá. Porque o que acontece? Estando na fundo de garantia, as pessoas não podem pegar esse dinheiro e usar de qualquer jeito. Ela simplesmente aí tem que ter todo aquele processo, né? É só em situação de perda do emprego e etc. Mas aí temos essa situação aí, que é uma coisa que é uma segurança nacional também, né? Porque é um fundo de garantia que foi estabelecido aí nesse governo do Castelo Branco, que está dentro do plano de ação econômica do governo. Pessoal, tá tudo certinho aí? Sim. Beleza. Vou precisar de uma coisa também, de um favor de vocês aí, porque eu estou aqui transmitindo na tela e não estou conseguindo, não estou vendo nada mais. Então, não estou vendo vocês, não estou vendo a hora. Então, quando chegar na hora aí de terminar, vocês, por favor, me dá um sinal aí, por favor. Tá bom. Tá Então, bom. eu estou sem jeito de me controlar aqui hoje. Outra situação é a determinação do aumento salarial, que é uma questão que foi estabelecida lá no governo Getúlio Vargas, né, dentro da consolidação das leis trabalhistas, mas nesse contexto aqui da ditadura, então, ou seja, o mínimo era a inflação. O salário tem que ser reajustado minimamente conforme a inflação. E aqui, então, foi estabelecendo outros índices, outros critérios para o reajuste salarial, do salário mínimo, né, pago no Brasil, e quase sempre foi abaixo da inflação. Então, isso aí que aconteceu. Outra coisa é a recessão de crédito. As pessoas não estão ganhando pouco, então começam a pegar dinheiro emprestado, e aí se estabeleceu, então, uma restrição de crédito, ou seja, aumentou os critérios para que as pessoas pudessem tirar financiamento e pegar linha de crédito. Isso gerou um arroxo salarial. O que é o arroxo salarial? O salário não dá para pagar as contas, entendeu? E se o salário não dá para pagar as contas, o que vai acontecer? O povo vai parar de comprar. Isso é recessão. O povo para de comprar. Mas, professor, mas como assim? Como é que para de comprar? Para de comprar. Pensa bem, você gasta 2 pacotes de arroz por mês na sua casa, 2 pacotes de 5 quilos de arroz. E você faz arroz no almoço e arroz na janta, e você tem os 2 pacotes são suficientes. Na recessão, toma-se a decisão, não vamos comprar só um pacote. Fez o almoço, vai comer janta, se soprou do almoço, senão não vai comer arroz na janta. E é simples assim, por quê? Porque o dinheiro não dá, né? Não tem dinheiro. Então, se você acaba não comprando, recessão, o que vai gerar? Vai gerar diminuição da produção da indústria e da fábrica. E aí, se gera diminuição da produção lá, o que vai acontecer? Vai gerar desemprego. Então, tá vendo que é uma bola de neve, uma avalanche que vai acontecendo assim, que vai arrebentando com tudo, né? Com todos esses processos aí. O arroxo salarial, a paralisação das compras, que é a recessão, e, naturalmente, promove o desemprego. Quando, por exemplo, o povo compra muito, a indústria tem que produzir muito e tem que empregar mais gente. E vai pagar mais salário para mais gente, que vai influenciar em mais compras, né? E assim, a economia gira. Mas se um desses itens desequilibrar, a economia para, né? Simples assim. Trágico dessa forma, né? Essa que é a coisa. Aí, o que acontece? Nesse contexto também, uma das leis estava lá no plano, nas reformas de base do João Goulart, que era o seguinte: as empresas estrangeiras que viessem aqui para o Brasil, elas faziam suas operações, empregavam o povo brasileiro, certo? E tinha lucro aqui, mas era limitado.
ela só podia mandar para fora do Brasil 10% do lucro. A lei definia isso. Se ela mandasse mais, podia mandar mais. Aí o governo, que é claro que o governo fiscaliza e tem condições, né, a partir dos balanços patrimoniais, dos balanços que as empresas têm que fazer, né, das entradas, das receitas e das saídas dela lá. Então, se ela mandasse para o país de origem mais que 10%, aí o governo brasileiro multava essa empresa, né? E, enfim. Em 1962, foi estabelecida essa lei. Lei da remessa de lucros. Tá claro, gente? O que é essa remessa de lucros? A empresa estrangeira estabelecida no Brasil fazia suas operações aqui e tinha lucro. Mas do lucro, ela só podia devolver para o país dela, levar para lá 10%, né? Até 10%. O restante ela tinha que aplicar por aqui mesmo. Então, era uma forma de implementar a economia, a circulação do capital aqui no Brasil mesmo, né? Então, essa lei aqui no governo do Castelo Branco, ela foi, então, extinta. Até porque a maioria das multinacionais, né, das transnacionais aí, são americanas. E o governo militar, praticamente todos eles, apesar de nós já vimos atrás que a linha dura não era muito adepta dos Estados Unidos, praticamente todos eles eram americanos e adeptos, né, da política econômica dos Estados Unidos e das questões de lá. Então, no governo Castelo Branco, teve esse fim da lei da remessa de lucros. Isso significa que as empresas podiam devolver para o seu país o valor do lucro que ela bem entendesse na sua decisão. Eu estou parando um pouco mais nesses pontos, gente, porque nas questões de Enem pode aparecer essas situações específicas, né? Então, ou seja, como é que foi a ditadura para a economia, a ditadura para a política, a ditadura para os movimentos sociais, a ditadura para a Igreja Católica, a ditadura para a educação, entendeu? Vai ter sempre esses elementos aí. Nós estamos tentando colocar na aula aqui alguns desses elementos para que vocês possam, se parecer uma questão tal como essa, você possa minimamente pensar sobre ela para tomar uma decisão e não simplesmente responder uma coisa como se você nunca tivesse ouvido falar. Certo? Então, o que acontece? Professor, então, no caso desse fim da remessa de lucros, as empresas só devolviam se quisesse? Não, a questão é a seguinte. Pensa a Coca-Cola, que é uma indústria lá dos Estados Unidos. Ela vem e montou uma fábrica aqui no Brasil. A lei de remessa de lucros determinava o seguinte, que ela pode ter lucro aqui no Brasil. Bom, a primeira pergunta, acho que a Raíssa perguntou, né? Primeira pergunta, se você tem uma empresa e você coloca a sua empresa lá no Afeganistão, né? Só para falar um país que está na moda essa semana. Lá no Afeganistão, o dinheiro que você ganhar lá, você vai querer deixar ele lá? Pensa, você é brasileira, é do Brasil e fez uma empresa lá. O dinheiro que você ganhar lá, você quer deixar lá ou quer trazer para cá? Trazer para cá. Trazer para cá. Então, toda multinacional, transnacional que estava no Brasil, queria levar o dinheiro dela para o país dela de origem. Mas é desvantajoso, né, para o país. Por exemplo, para a Afeganistão, que o senhor está dando um exemplo. Porque ele explora e devolve seu lucro, né? Isso. Aí fez isso. Aí o João Goulart determinou essa lei. Então, pensa bem, gente, nós estamos aqui numa história aqui. Lá em 62, o João Goulart pôs a lei de que, por exemplo, a Raíssa, no Afeganistão, ela só pode trazer de volta para o Brasil a, no máximo, 10% do lucro. O restante, ela é obrigada a aplicar lá no Afeganistão mesmo. E, no caso aqui, o nosso era o contrário, né? Os Estados Unidos vinham para cá e tinha lucro aqui, e o Brasil só permitia que os Estados Unidos, que as empresas americanas só levassem para trás, no máximo, 10%. Então, limitava isso. E se por acaso levasse mais, porque era possível, né, transação bancária, etc., então o Brasil cobrava multa das empresas. Ponto. E agora, em 64, no Plano de Ação Econômica do Castelo Branco, então ele retirou esse limite. Entendeu? Então, a empresa não é obrigada a deixar o dinheiro dela aqui no Brasil. Ela pode, viu, Raíssa? Então, é o contrário da sua pergunta. A empresa ela pode mandar para o país dela de origem todo o lucro que ela
adquiriu aqui no Brasil. Como a Emily falou, ela vem, explora, paga uma mão de obra barata, né, porque paga um salário muito baixo, uma vez que é limitado pelo próprio governo brasileiro, no momento aqui que o salário é baixo mesmo, e ela leva o lucro todo lá para o país dela de origem. Isso aí ficou claro, meninas? Sim. Então, isso traz para a gente aqui uma desvalorização, isso não, todo esse contexto, tá? Todo essa época, situação, uma desvalorização monetária. Nós tínhamos aqui o dinheiro na época, era o Cruzeiro Novo, né? Então, esse dinheiro foi ficando muito fraco. Se o nosso dinheiro fica fraco, o dinheiro de fora, o dólar americano, fica muito forte. E ele ficou tão forte a ponto das empresas nacionais elas serem vendidas baratinho, né? Pensando no dinheiro estrangeiro, por empresas estrangeiras. Então, nós fomos entrando num processo aí de perder as empresas nossas, as empresas que eram do Brasil, vamos dizer, por empresas estrangeiras que vão comprando. Isso acontece sempre, né? Até hoje nós temos aí empresas sendo, então, compradas, né, ou incorporadas por empresas estrangeiras. Dentro desse contexto aqui, o que acontece? O Brasil tem uma dívida externa desde sempre na nossa história, né? Desde com a Inglaterra, com os Estados Unidos, e no contexto aqui já temos uma coisa chamada Banco Mundial, né? Um banco estabelecido pela ONU, né? E aí esse banco ele empresta dinheiro a juro para os países que assim precisam. E o Brasil já tinha uma dívida longa lá, né? Uma dívida ampla, teve que renegociar essa dívida no sentido de esticar os prazos e aumentando os juros, mas teve que também pegar novos empréstimos desse Banco Mundial, no contexto da ditadura, né? Então, ou seja, as pessoas podem falar o que quiser, mas quando é que o Brasil, de fato, pôde saldar essa dívida externa e pagar essa conta? Alguém sabe? Essa dívida externa que esteve por muitos e muitos anos. Não, durante a ditadura foi pego mais empréstimos. Agora, quando é que o Brasil pagou o Banco Mundial? Ou o Brasil fez uma coisa diferente de pagar? Pensa bem, se eu te emprestei um dinheiro e você tem que me pagar 10% de juros por mês, né? E aí, você pode, então, pegar esse dinheiro seu e aplicar esse dinheiro em alguma operação financeira e ganhar 20% desse dinheiro. Então, compensa você me pagar? Pensa, olha, você pode ficar com o seu dinheiro aí, o dinheiro que é meu, na verdade, que eu te emprestei, você ganha 20% ao mês com ele. Se você for, e você tem que me pagar 10% do empréstimo que eu te fiz. Então, compensa você ficar com o meu dinheiro e me pagar apenas 10% do juro por estar com o meu dinheiro, mas você vai receber 20%. É claro que o número não tem nada a ver com isso, eu só estou dando um exemplo, mas foi isso que aconteceu aqui no Brasil durante o governo PT. Então, tinha o dinheiro para pagar a dívida externa, mas preferiu continuar com esse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro estava rendendo para o Brasil um percentual maior do que o valor que estava sendo pago de juros para o Banco Mundial. Então, isso fez com que tivesse até um slogan no governo Lula, né? O Brasil está emprestando dinheiro para o FMI, para o Fundo Monetário Internacional. O que é o emprestar dinheiro? Na verdade, o Brasil devia para o FMI, o dinheiro ia vencer lá no ano que vem, então já começou a colocar o dinheiro lá hoje, entendeu? Então, ou seja, fazendo depósitos antecipados para pagar a dívida que o Brasil tinha. Então, essa dívida foi saldada no governo PT, né? E isso é uma coisa que há que se registrar nessa questão da história, no fato econômico nosso aí. Mas durante os outros governos anteriores, nós temos novos empréstimos uns atrás dos outros, né? Desse sentido aí. Agora, dentro dessa questão aí que é muito latente, né? Muito latente mesmo, isso em todas as esferas do nosso governo, é a questão da aproximação com os Estados Unidos. O Juracy Magalhães era ministro das Relações Exteriores naquele momento lá. Olha a frase. Essa frase ficou famosinha aqui. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil.
Isso, gente, teve uma importação de um tanto de coisas dos Estados Unidos para cá. Não estou falando de coisas de objetos só. Estou falando de ideologias mesmo, né? Então, por exemplo, nós tínhamos um acordo do MEC, que é o Ministério da Educação, na época, Ministério da Educação e Cultura, o USAID, né? Que era nós estávamos assumindo aqui um estilo de educação que era o mesmo da Secretaria de Educação lá, o Ministério da Educação dos Estados Unidos, né, americano. Então, ou seja, era uma tentativa de importação aí de uma cultura americana e uma forma de governo e elementos americanos aqui no Brasil. Então, há quem acha que isso é uma coisa muito boa, mas há quem acha que isso, ou percebe nas pesquisas, etc., que isso é algo muito sem sentido, uma vez que a estrutura brasileira é muito diferente da estrutura americana. Então, se mexesse na estrutura, beleza, mas está mexendo já na coisa que já está andando, né? O pai é gay, né? Então, ou seja, no primeiro ano dele, teve aí uma inflação de 92%. Então, por que a inflação de 92%? Olha, altíssima. Por quê? Porque o salário estava baixo, né? Aí os preços vão aumentando, né? Uma vez que vai ficando essa coisa nesse aí. Aí, com o tempo, houve um processo de diminuição dessa situação. Até 68, né, que aí já está no governo do Castelo Branco, do Costa e Silva, que é o segundo, né? Então, nós temos essa situação. Aí, veja bem, quanto maior a inflação, menor é o PIB, né? Quanto maior a inflação, menos se produz no país. E quanto menor a inflação, mais se produz no país, porque aí a economia gira. Então, se você olhar a partir dessa imagem aqui, foi bom o plano. Né? Foi bom o plano. Teve aqui uma coisa que chamamos no Brasil de milagre econômico. Mas agora vai perguntar para o trabalhador como é que foi esse milagre. Milagre talvez foi ele continuar vivo, passando fome e trabalhando todos os dias e ganhando cada vez menos. Entendeu? Então, assim, cuidado com esse ponto, esse milagre econômico. Porque tem muita gente que fala, é o preço que se paga, né, para as coisas darem certo. Entendeu? Aí chamaram de milagre econômico, o Brasil estava rico, né, com produtividade, com PIB alto, mas as pessoas pobres, muito pobres. Né, as pessoas pobres passando muitas dificuldades. Certo? Então, Professor, sim. já são 7h51. Então, nós vamos ter que parar por aqui, né? E aí, na próxima aula, a gente continua. Ok? Vai ter chamada, professor? Tem que ter. Eu vou pular no... Deixa eu só voltar aqui para a reunião. Então, gente, eu vou pôr no grupo do WhatsApp aqui já a frequência. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.